Meus amados, graça e paz, boa noite. Terça-feira, bênção demais. O Senhor é muito bom conosco, né? E a gente não poderia não começar esse mês, essa jornada, né? Pastor, mas já começou o mês, é só um dia 9, é verdade. Mas eu digo, a minha palavra expressa em vocês, porque na terça-feira passada, a palavra foi do nosso dileto pastor Rosinal. De falar algo que talvez até uma continuidade no culto de domingo, que eu falei sobre perseverança, e eu queria continuar esse tema, não sobre a perseverança, sobre esse prisma de perseverança, mas falar de um personagem bíblico que perseverou, que teve as suas aflições, como eu e você as temos os nossos medos, temos os nossos recursos, mas ele venceu e eu quero nessa noite falar sobre isso. Mas antes eu queria que você se curvasse, o sua fronte e a gente orasse. Pai, em nome de Jesus, colocamos esse dia chamado hoje na Tua presença, um dia maravilhoso, um dia abençoado, um dia onde o Senhor aprove nos dar-se uma consistência na palavra para falar de Ti. Muito obrigado, Espírito Santo, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida desses que estão ouvindo. Guarda agora a nossa mente, cativa Teu Espírito, e que possamos discernir tudo isso que está sendo falado, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém a sua casa, amém a sua família. Eu projeto sobre a sua casa enormidades, bênçãos, vidas do Senhor na área emocional, espiritual, na área financeira, na área de relacionamento, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. No domingo, pastor, eu não ouvi a palavra de domingo. Não ouviu? Então você perdeu. Pastor, mas eu perdi para sempre? Não. O que eu faço para ouvir a palavra de domingo? Não é só a palavra de domingo. Todas as palavras do ministério, elas estão agrupadas lá no YouTube. Você escreve lá, Ministério Mundial de Unidade Cristã. Você vai abrir o link, aí você já se inscreve no canal e lá tem todas as palavras que eu já ministrei, a pastora ministrou e outros pastores já ministraram. Estão lá guardadas. Tem trabalho nosso na África, tem palavras que foram ditas em eventos, tem eventos dos jovens. Aonde está, pastor? YouTube, escrevendo Ministério Mundial de Unidade Cristã. Amém? Será um prazer ter você inscrito lá. Se você não está inscrito, inscreva lá no nosso canal. Pois bem, no domingo, que foi ceia, eu falei sobre perseverança, porque ela é o nosso arcabouço para guardar a nossa salvação. Se eu não persevero, eu estou colocando em risco a minha salvação. Porque a perseverança é todo o tratamento vindo de Deus para nós como nova criatura para suster o caráter de Cristo Jesus. Por isso que nós passamos por alguns obstáculos que nós achamos muito difíceis de serem superados, mas o nosso modelo é Cristo Jesus. Você crê que Jesus também passou por alguns obstáculos? Você crê que em algum momento Jesus pensou em recuar? Você imagina Jesus dizendo para Deus, Pai, eu estou fora disso aqui. Eu achei que o jugo ia ser mais tranquilo, mas eu estou fora. Você achou? Você pensa? Será que passou isso na cabeça de Jesus? Talvez a Bíblia não relata essa pequena angústiazinha, mas ela relata uma angústia na alma de Jesus muito forte. E onde está isso? Aonde está quando Jesus se afasta dos discípulos, vai até o Getsemane e ali ele é preso. E ali ele suporta toda aquela opressão que deveríamos nós pagarmos pelos nossos pecados. E ele o pagou por mim e por você. Então, toda vez que você imaginar em desistir, você lembra sempre da cruz e faça dar mais um passo, mais adiante. Vai um pouco mais adiante. Por quê? Porque assim como ele, encarnado Deus nessa terra, Jesus, ele tinha o Pai, nós temos ele habitando dentro de nós. Essa é a nossa certeza. Então nós não nos cabe a falsa ideia de falar é difícil, é complicado, eu não consigo, para mim chega, já basta. Quem você é no reino de Deus? Por
que você está pensando em desistir? E por que você desistiu? Se você desistiu, o momento é de voltar. Se você está pensando em desistir, essa palavra também é para você. Não desista, porque a persistência é algo que vai fazer com que nós venhamos a guardar a nossa fé. Lá em Atos capítulo 2, já se fala, Lucas já fala sobre isso. Se fala dos 3 pilares ali da perseverança. Qual é, pastor? Doutrina, conhecer a palavra, entender a palavra. Comunhão, é o partir do pão, é a mesa. E depois fala da oração. Sem oração, que é o combustível que nos alimenta, é impossível nós perseverarmos. Mas eu quero dizer aqui que muitas vezes o fracasso, a desilusão nos abate. E eu quero falar de um personagem que passou vou dizer assim, essa tormenta. E ontem também, no domingo, eu coloquei que a perseverança está intimamente ligada à maturidade. Quanto mais maduro você é em Cristo, mais você persevera. Quanto menos imaturo você é em Cristo, mais você pensa em desistir. É fato. Né? Quanto menos nós conhecemos da palavra, quanto menos nós conhecemos quem é Jesus, mais fácil nós estamos para atender a incredulidade. Como que eu atendo a incredulidade, pastor? Toda vez que você fala, eu não consigo. Toda vez que você fala assim, isso vai me abater. Toda vez que você ouve alguma pessoa falando, isso é muito difícil, isso não é para você, onde você quer chegar? Olha, você está com as pernas, você está dando os passos maiores que as pernas. Toda vez que chega essa palavra, sabe que essa palavra não está cadenciada com o reino de Deus. Ela não está acertada com o reino. Porque em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. Mas eu quero falar intrinsecamente de um personagem bíblico que teve as mesmas aflições minhas e suas. Um que foi uma decepção e outro que começou bem, recuou, mas o seu fim foi bom. Aquele que começou bem, que é nominado até na palavra, mas o seu fim foi terrível, foi Demas. Demas, no primeiro momento, lá em Filemon, Demas, ele é citado no Novo Testamento 3 vezes. A primeira vez, Demas aparece como o quê? Como um cooperador de Paulo. Está lá em Filemon 24. Ou seja, tinha todo, vamos colocar assim, o apetrecho, o arcabouço que conseguiria vencer. Na segunda aparição de Demas, já lá em Colossenses 4,14, nem é mencionado o nome dele, mas sabe que é Demas. E a última vez, já há um relato de Paulo escrevendo para Timóteo, lá em 2 Timóteo 4,10, falando que Demas verdadeiramente abandonou Paulo. Ou seja, ele entendeu que era Paulo, caminhou, frustrou e desistiu, abandonou no meio do caminho. E eu te pergunto, você conhece alguém que conheceu o Evangelho, inclinou por ele, mas decidiu ao contrário? Olha, talvez aqui na minha mão sejam poucos dedos, para contar. Eu conheço muita gente assim. Começa, inclina para as coisas de Deus, depois abandona. Aqui Demas foi assim, esse personagem. Muitas pessoas também são pessoas que caminham, se sentem motivadas, mas por algum momento essa pessoa ela esvai. O que é isso, pastor? Por que isso acontece? 3 coisas de perseverança. Deixou de perseverar, deixou de conhecer a palavra, deixou de congregar, deixou de se juntar. Pastor, mas nesse tempo nós não estamos podendo nos juntar. Mas não pode ser desculpa, porque a igreja somos eu e você. Como eu já dei a dica, as palavras estão lá. Então você pode ouvir, você pode passar a palavra, você pode ler a sua Bíblia. Isso é um relato, isso é fato. Mas eu quero falar de um outro personagem também, muito interessante, que começou muito bem. Ele tem o nome composto, que é João Marcos. Vamos colocar Marcos. Marcos, ele começou bem. Ele começou fazendo o quê, pai? Começou como cooperador.
Também foi. Ele foi cooperador lá em Atos 13:5. Fala que Marcos era um jovem humilde, prestativo, era um auxiliar de Barnabé e Paulo. Está lá em Atos 13:5. Conta esse tempo. Nesse tempo, Marcos era um jovem inexperiente, mas sentiu o desejo de acompanhar os missionários na região da Galácia. Conta os historiadores que ele acompanhou, foi indo bem. Seu propósito era o quê? Aquele ideário de jovem. Meu propósito é seguir. Estou bem demais, eu estou com Paulo, estou com Barnabé, estou seguindo. Mas chegou um determinado momento, ele se indispôs com Paulo. Se dispôs. Viu que aquela vida missionária não era para ele. Ele simplesmente cansou. Falou, eu o quê? De jeito nenhum, eu vou voltar para a minha terra. E recuou. E aquele velho, jovem, idealista, corajoso, tal, falou o quê? Eu vou voltar para minha casa em Jerusalém. E voltou para a casa dele em Jerusalém. Está registrado isso em Atos 12:2. Desistiu. Ora, será que isso não fala com alguém? Será que não fala comigo, com você? Quando se passa, quando... Mas como eu disse, a perseverança ela está intimamente ligada a quê? A maturidade. Naquele momento de seguir, Marcos era um idealista. Vou arriscar, vou ver o que vai dar e essa coisa vai ser boa para mim. E diz os historiadores que ele desistiu, foi para Jerusalém e voltou para sua casa. Então nós podemos ver que em Atos 13, nós podemos ver que Marcos é tido como um desertor. A Bíblia não fala qual foi o motivo que ele desistiu de seguir o caminho. Mas ele simplesmente abandonou os missionários. Falou, não, essa vida não é para mim. Apartou-se de Paulo, apartou-se de Barnabé e voltou para casa. Faltou coragem, faltou maturidade para prosseguir. Faltou o quê? Faltou perseverança. Faltou perseverança. Achou que ia ser fácil. A vida com Jesus, ela pode ser fácil, mas ela não quer dizer que será fácil. Nós teremos obstáculos, tanto assim é que Jesus os teve. Jesus, antes de começar o ministério, já foi tentado. E as pessoas acham que servir a Deus é assim, não, eu vou servir e suco de laranja vai vir, vou receber redes lá do Ceará para deitar e balançar, porque eu estou servindo a Deus, e o Senhor é o meu empregado, tudo que eu precisar eu vou conseguir, é só dar um assovio, ele vai como se fosse um gênio da lâmpada, não tem obstáculo nenhum, eu vou conseguir. Não, a vida não é essa. O Senhor nos fez para ser um perseverante em sua obra, para que nós venhamos a dar frutos, e frutos que permaneçam. Essa é a expectativa. Então eu quero tirar você nessa noite desse marasmo, de achar que na rede com suco de laranja você vai prosseguir em Cristo Jesus. Não vai. Agora sabemos que o Senhor é o meu e o seu aliado. Então nós temos um jovem despertando, cooperador, desertor, mas nós vimos que ao final, no terceiro momento aqui listrado, também em Atos capítulo 15-36, nós vemos o quê? Nós vemos Barnabé buscando Marcos. Nós vemos quem? Nós vemos Pedro incentivando Marcos a continuar na jornada. Ou seja, viu qualidades predicativos de Marcos para que ele conseguisse andar e fazer evoluir a obra. E nós finalizamos em 2 Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, chamando quem para o lado dele? Marcos, porque ele viu que Marcos era um cooperador, que Marcos ele tinha escapado, mas Marcos era um homem que ajudaria o Evangelho. Que nessa noite você possa ser um homem, uma mulher que venha ajudar o Evangelho, independente dos seus fracassos, deixe-os para lá e vamos seguir a Cristo Jesus. Amém? Então reporto a você a dar uma lida em 2 Timóteo, onde você vai ver Marcos, um homem útil para o Evangelho. Deus abençoe a sua vida, estamos juntos e misturados.